O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois os servos não sabem o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que o meu Pai me deu. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e os vossos frutos permaneçam. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Uma expressão, amor, se fala muito, sobre esse tal amor. A gente vê, lê, escuta tantas definições, explicações do amor geralmente como um sentimento, como um afeto, como uma declaração também afetuosa, declarações ciumentas e possessivas de quem ama. Mas tudo isso, todas essas declarações, todas essas definições passam longe do que a liturgia quer nos apresentar hoje. E daquela que o apóstolo Paulo faz
e daquela que Adão faz. Ah, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Os dois numa só carne. Uma mistura, uma confusão. Quem que é quem? O amor invade um e outro, então não dá nem para se definir. Osso de meus ossos e carne de minha carne. E aí São Paulo vai estrangular, né, essas definições românticas e poéticas do que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu deixasse meu corpo ser queimado nas chamas, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas não tivesse o amor, eu não seria nada. Olha, não tem como definir isto sem olhar para a cruz. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Isso sempre me intrigou, não é? Pensemos, assim como meu Pai me amou. Olha, que pai é esse? Se formos olhar isso com uma mentalidade racional. Que pai é esse que amou um filho desta forma? Como o Pai me amou, aí nós olhamos para ele, assim eu também amei você. Ou seja, daquela forma. Enquanto eu fazia aquelas marcas, o sangue que era derramado, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Então eu arrancava sangue dele e ele dizia, esse sangue é o sinal do meu amor por você. Então amor, esse amor da liturgia de hoje, ele está mais na dimensão ágape. Na dimensão ágape, o outro, Jesus tem uma frase no Evangelho, né? Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. Olha, a menos que eu seja masoquista, mas eu não quero o sofrimento. E eu nem quero que o outro faça alguma coisa de mal ou de ruim para mim. Então eu quero que esse cara faça tudo de bom para mim. E se eu quero isso, por que não retribuir? Antes que ele faça a mim. Isso nós podemos ver também na cruz. Hoje eu fazia aqui, eu assistia o sacramento do matrimônio e eu lembrava aos noivos o momento da entrega das alianças. Eu disse, sabe o que significa quando o homem coloca a aliança no dedo da mulher e a mulher coloca a aliança no dedo do homem, que se tornarão marido e mulher, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne, nos misturaremos. Então, aquele noivo estava dizendo para sua noiva, que até então, agora, marido e esposa. Eu estou colocando esta aliança, significa que eu estou me dando todo.
O meu corpo não me pertence mais, mas a partir desta aliança no seu dedo, eu pertenço a você. Ágape. Eu estou assumindo esta relação de ágape, eucaristia, ação de graças, hóstia viva. Eu estou me dando, isto é o meu corpo que é dado. E quando a esposa, a noiva, coloca no dedo do marido, ela está dizendo a mesma coisa. A partir deste momento eu não me pertenço mais. Quer dizer, esta é a verdade misteriosa do sacramento do matrimônio e deveria ser de qualquer relacionamento humano. Mas a gente sente que este significado fica muito além da sua verdade e do seu mistério, que nós só poderemos vê-lo em Jesus Cristo, que assumiu conosco, Deus Pai nos desposou com amor eterno, dando-nos o seu Filho unigênito. Eu dou a minha vida por vós. Eu sou o bom pastor, não sou um mercenário que não se preocupa com as ovelhas. Eu sou um marido que dou a minha vida pela minha esposa, até a morte. Eu não posso negar a promessa, eu não posso negar esta aliança que o Pai fez em mim, porque eu sou a verdadeira videira, meu Pai é quem trabalha, meu Pai é o agricultor. Assim Ele me ama e assim eu amo você. O amor, disse Jesus, supera toda lei, toda norma. Ele está dizendo isto restritamente aos discípulos, que quer nos lembrar uma passagem dos Atos dos Apóstolos, todos vocês podem se lembrar comigo. Como se expressa o amor ágape? Os apóstolos, depois da ressurreição, começam a viver mais estreitamente aquilo que o Mestre ensinou: dar a vida pelos amigos. E este dar a vida, por incrível que pareça, nesta primeira comunidade cristã, a expressão é a doação. Doação material e com ela física. Lembra que tudo que eles tinham, aqueles que escutaram a palavra, aqueles que se converteram ao Senhor, aqueles que deixaram tudo, depositava tudo que tinham aos pés dos apóstolos e era dividido entre eles, e entre eles não havia necessitado. E tem um comentário muito interessante, que os de fora olhavam e diziam: vede como eles se amam. Então o amor é ágape, é dom de si. Aí eu volto no matrimônio, aquilo que vocês estão cansados de me ouvir, né? Quando se casa com separação de bens. Isso me diz o quê? Diante desta palavra: vede como eles se amam. Bens não faz parte desta relação. Então você fica com os seus, eu fico com os meus. Caso não dê certo, depois não tem briga por causa de herança. Ou seja, eu já caso separado. Eu já caso com condição. Então esta aliança está dizendo pouquíssima coisa, porque estou casando não com comunhão de bens, separação.
Então esta aliança se torna uma farsa. Porque na hora que não der certo, que cada um se vire. E dentro desta família, com separação de bens, vai a vida toda ter confusão. Porque não existe comunhão ou coparticipação, um na vida do outro. Os filhos dificilmente conhecerão o que é o verdadeiro dar-se, porque já nascem brigando por aquilo que é seu. Amai-vos uns aos outros. Nossa, isso a gente, sei lá, fala, mas olha, sexta-feira, na missa eu comentava sobre aquela carta encíclica que o Papa Bento escreveu, acho que a primeira, uma das primeiras, sobre as 3 dimensões do amor. O eros, a filia e a ágape. Então eu dizia que hoje nós vivemos, de certa forma, numa sociedade erótica. O que significa o eros? O erótico. Essa dimensão do amor, ela está estreitamente ligada aos interesses pessoais. Então o outro me interessa até o momento em que ele tem alguma coisa para me oferecer. Veja o que acontece nos relacionamentos ou nos casamentos. Veja o que acontece hoje em qualquer relacionamento. Veja o que acontece nas sociedades. Veja o que acontece com as heranças. Veja o que acontece em tudo. O importante primeiro sou eu no eros. Então daí vem as coisas mais absurdas, eu também dizia naquele dia. Um aborto, por exemplo, é fruto de quê? Muitas vezes, sobretudo aqueles que são feitos conscientemente. Não queremos esse filho, nós vamos abortá-lo. É fruto de quê? De uma relação erótica. Se eu quero abortar, porque não tem amor, não tem doação, não tem ágape nenhum. Porque eu estava me relacionando com você por prazer. Aqui eu não posso falar palavrão. E eu só quero o seu corpo para me satisfazer. Então um filho só vem para atrapalhar. O filho exige ágape. Você que é mãe sabe disso, muito mais. Um filho exige tudo da mãe. Então na mãe, em relação com o filho, é que expressa a maior parte do amor ágape. Aquela que não aceita também expressa o amor, a violência do eros. Porque esse filho vai atrapalhar. Vai dar muito gasto. Hoje se ouve muito. É muito caro ter um filho hoje. Eu não estou sendo simplório fazendo esta observação, pelo amor de Deus. A dimensão disso é muito grande. Numa sociedade erótica, hedonista, consumista, materialista e por tantos istas, egoístas, individualista. Da produção, né? Então eu não posso deixar-me envolver por coisas que vão atrapalhar os meus projetos. Entramos na era do descartável.
Então um filho tem que ser descartado, uma pessoa velha tem que ser descartada, um doente, um que não produz, não pode entupir o meu caminho. Então eu tenho que achar um lugar, um encosto. Na melhor das hipóteses, eu vou arrumar um encosto. Então o Eros vai fazendo esta seleção extraordinária para satisfazer este ego insaciável. E vede como eles se amam, tinha um sentido totalmente contrário. Então um casal, quando eu sempre digo que tudo começa ali, um casal só pode ser feliz quando ambos se sentem um do outro, sem condição, sem colocar condição. Olha o que o cara aqui fala. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Que alegria? Essa alegria hilárica, essa felicidade que a psicologia humana e mundana receita. A psicologia humana e pagã vai dizer o quê? Fulano, você tem que ser feliz. Feliz. Não, vamos voltar no dramático, se esse filho vai ser um peso para você, aborta, você tem que ser feliz. Se esse casamento, essa relação está te atrapalhando, você tem que ser feliz. Procure outra pessoa que vá lhe fazer feliz. Então tudo você tem que ser feliz, você tem que pender pelo caminho da felicidade. Entendemos isso? Agora, a psicologia cristã é assustadora. Você quer ser feliz no seu matrimônio? Tome sua cruz cada dia e seja fiel a mim. Permaneça no meu amor. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. As 3 condições que Jesus dá aos discípulos. Querem me seguir? Querem ser felizes e essa alegria seja plena? Primeira condição, renuncie a si mesmo. Segunda, tome a sua cruz. Terceira, siga-me. O amor na dimensão da cruz. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, felicidade pregada pelo mundo e felicidade cristã. Eu acho muito interessante, a gente começa a meditar um pouco na convivência social, né? E a gente tem sempre que partir da própria existência, da própria história, ou das próprias convivências. Só uma curiosidade. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Alguns chamam as 10 frases. Depois, se deu os 10 mandamentos, é porque já existiam algumas coisas que teriam que ser chamadas a atenção. Por exemplo, não matar. Certamente tinha muitas agressões, porque o amor verdadeiro vai ficando à margem da minha história, então eu vou criando os meus meios que me favoreçam. Não roubarás, deveria ter ali no convívio deles algumas mãos peladas. Não cometerás adultério, pode ser que ali naquele povo, no meio do deserto, entre homens e mulheres, acontecia aí alguns acidentes. Não cobicem. Então os mandamentos são normas, são leis. E diz que depois
no andar da carruagem, os legistas, os doutores da lei, os exegetas, os judeus, eles começaram, como os mandamentos não eram suficientes, então tem que começar, como eu sempre digo, colocar vírgulas. Então eles criaram, ao longo do tempo, 613 normas e leis, além dos mandamentos. Para fazer o quê? Bom, esse cara, ou esse grupo aqui, não está seguindo os 10 mandamentos, então nós temos que fazer alguma observação, alguma restrição, e colocando normas, colocando leis, colocando isso. Veja a nossa Constituição. Vejam as nossas leis, o que acontece. Chega um ponto que a lei não tem autoridade nenhuma. Porque, bom, matou, eu vou procurar na lei alguma coisa para defender o assassino. E de repente esse assassino está solto como inocente, porque não matou ninguém. Aqui a lei não fala o que exatamente ele fez, então vai se criando. Porque o amor já ficou... que amor? Então lei... Pela lei, a lei mata. A lei se torna conivente com aquilo que não presta. Ao invés de defender, ela ajuda a eu ser assassino profissional. Ajuda a eu ser um abortivo. Ajuda a eu ser um assassino da eutanásia. A lei me ajuda a matar o outro, a agredir, a fazer tudo que não presta. Por isso que Jesus depois vem e resume os 613 normas num só. Eram 10, tornou-se 613, numa outra passagem se torna 6 para Jesus, e numa outra passagem aqui de São João se torna 1. Amai-vos uns aos outros, este é o meu mandamento, um só, como eu vos amei. Eu não vim abolir a lei, ele foi morto porque foi considerado um subversivo, ele estava transgredindo a lei, o sábado, isso, curando, não sei o que e tal, mas quem é você? E não sei o que. E ele vai dizer, não, eu não vim abolir a lei. O amor supera a lei. Para quem ama, não existe lei. Porque ele cumpre a lei. Para um marido que entendeu o que significou aquele dia entregar a sua aliança, colocar a sua aliança no dedo da sua noiva, se eles entenderam o que significa isso, vem a lei que vier, eles não estão preocupados, porque eles se amam, eles se entregam, eles se dão. E assim, em todos os nossos relacionamentos. Meus queridos, prestemos atenção naquilo que escutamos, naquilo que vemos, naquilo que vivemos, que convivemos. Prestemos atenção na direção da caminhada social hoje. Olha a que ponto chega a corrupção dos que têm nas mãos o poder. Eles estão dizendo como Herodes, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar? Hoje eles nem falam mais, eles condenam, eles passam por cima de tudo. Que amor! Quem está preocupado com quem? Está tudo morrendo aí e quem deveria cuidar está preocupado com o próprio bolso. E eu, na minha realidade em que vivo, qual é a minha situação? Quem sabe só de julgamento, quem sabe como eu estou fazendo agora? Por isso nos unamos ao Papa Francisco, na força da oração comum.
Eu acredito que todos nós aqui, e você que está aí do outro lado me escutando, nós que temos um pouquinho mais de consciência do que a liturgia nos falou hoje, estamos rezando uns pelos outros. Sobretudo, rezar por aqueles que é mais difícil rezar. Por aqueles que nós elegemos e estão nos traindo, roubando, fazendo essa desgraceira tudo que estão fazendo. Como é difícil rezar por quem está acabando comigo. Assim Ele rezou por mim. Assim Ele rezou por você, Pai. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.